Bênção e maldição. Deus quer que escolhamos sempre a bênção, nunca a maldição. Palestra ministrada pelo pastor Jorge Linhares para edificar a sua vida e ministério. Pedidos: Igreja Batista Getsemane, Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone 031 491 7676. Eu vi uma moça cumprimentar a outra, falou assim: ô vaca. A outra falou assim: ô bucho. Eu fiquei assustado, porque dentro da igreja é isso, no hall de entrada. Aí elas começaram com as trocas, era amizade. Ô feiosa. A outra falou assim: ô amarrotada. Ainda bem que naquela noite eu iria pregar sobre bênção e maldição, e foram as últimas palavras delas de maldição. Ela pensou: ô bucho, ô bucha de canhão, como vai você? Ô travesseiro de 30 anos. Um colchão rasgado. Já pensou? Duas pessoas. Os meninos, um dia, eu passei por um ali, um parou para o outro e falou assim: ô desmaiado, e o outro boca fedendo. Na porta da igreja aqui, ó. Já viu a expressão aqui? Eu fiquei assustado. Um desmaiado e o boca fedendo. Está repreendido isso em nome de Jesus, irmão. Já pensou? Chega perto de alguém e fala assim: poxa, mas está de roupa nova. Ela fala assim: que nada, isso é velho, tirei do baú. Chega e fala assim: olha, você está com a pele tão lisa. Ô minha filha, eu estou tão enrugada, tão enrugada. As pessoas assim: ô, está ficando rico, que nada, estou devendo tudo. As pessoas não aceitam as palavras de bênçãos. Que nessa noite a sua história possa mudar em nome de Jesus Cristo, tá? Amém? Agora mesmo vamos falar um pouquinho sobre isso. O que mais tem que avisar aqui? Salmo 109. Se você encontrou, fique em pé. Tem dia que há uma guerra, uma luta muito grande para a ministração da palavra. E principalmente quando eu prego sobre este assunto que eu vou falar aqui. Principalmente. O relógio parece que dobra a velocidade. Acontece problemas. Estão vendo aí o Carlinhos Novaes dizendo problema de garganta dele. Eu sei, toda vez que eu vou pregar sobre este assunto, menino começa a chorar, pessoas começam a se movimentar no santuário. Então já estou repreendendo em nome de Jesus toda e qualquer ação maligna, porque aqui dentro Satanás não tem parte alguma nesse negócio. Ele não tem parte nesse ministério. Você está aqui por causa de Deus. Salmo 109, versículos de número 17 até o versículo 20. Amou a maldição, que ela o apanhe. Não desejou a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição, como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre esteja cingido. Outra passagem bíblica, Tiago capítulo 3. Ali é uma palavra do Velho Testamento sobre maldições. E agora vem uma palavra, Tiago capítulo 3, no Novo Testamento, na igreja do Senhor. Diz assim: meus irmãos, Tiago escrevendo, o irmão do Senhor Jesus, pastor da igreja em Jerusalém, a primeira igreja em Jerusalém. Tiago era o pastor, era uma igreja constituída de 100 mil membros aproximadamente. 100 mil pessoas se reuniam e Tiago era o pastor. E Tiago percebeu que dentro da igreja havia uma semeadura de maldições. Vamos ver o que ele pregou nesse dia aqui, pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas.
Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua consegue atrapalhar todo o futuro das pessoas. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com a língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E o último versículo, Apocalipse 22. Apocalipse 22, penúltima folha da Bíblia, ou a última folha. O Senhor falava da nova terra, da nova Jerusalém. Então lhe mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá nem noite, nem precisam eles de luz e de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. O versículo 3, falando da nova Jerusalém, quando tudo nesta terra, quando tudo tiver passado, olha o que diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Pai, é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Tu has de me dar graça, Senhor, para que eu consiga ministrar esta palavra e que vidas sejam transformadas poderosamente no poder do teu Espírito Santo. Tu és dono do tempo, tu és dono deste espaço de tempo. O tempo pertence ao Senhor, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu peço ao Senhor que tu possas me dar a graça, porque eu sei que temos ministração de louvor ainda. Tu sabes que esta tarde eu fiquei todo incomodado, e eu sei que toda vez que eu vou ministrar esta palavra, há uma luta contra as trevas. Satanás não deseja que as pessoas tenham conhecimento desta palavra, da palavra viva do Senhor. Por isso unge os meus lábios, unge, Senhor, os nossos ouvidos, e da mesma maneira como tem acontecido tantos milagres depois desta palavra, porque está escrito que os sinais seguirão a semeadura da sua palavra no coração e na vida daqueles que acreditam nesta palavra viva. Fala conosco, que não seja, Pai, pelo muito falar, mas que seja pela ação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus.
Pode dizer para quem está do seu lado assim: olha, a sua vida vai melhorar, em nome de Jesus. Meus irmãos, as palavras, elas têm o poder de levantar e tem o poder de jogar por terra. Abençoar significa ministrar coisas boas, coisas que edificam. Abençoar significa ministrar vida. O que é ministrar? O presidente da República, ele tem os seus ministros. Qual a função do ministro? É ele gerenciar, é ele ser o braço do presidente da República. Como o presidente não pode fazer tudo, então ele tem os seus ministérios. E o ministério cumpre aquilo que o presidente quer que seja cumprido. Deus estabeleceu os seus ministros. Eu sou o quê? Ministro de Deus. Os irmãos que estão ali são o quê? Ministros de Deus. Os anjos são o quê? Ministros, ministradores. Eles levam as ordens de Deus. Isso é ministrar. Quando você abençoa, você ministra naquela vida. Você ministra numa plantação, vida. Você ministra numa cidade, vida. Quando você amaldiçoa, você está sendo um canal de morte. Você está ministrando morte. Por que Satanás quer que você seja um ministro de morte? Porque Jesus Cristo resumiu dizendo: ele veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. E o que Jesus veio fazer? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Certa vez Jesus pregou uma palavra, e quando ele acabou de pregar, algumas mulheres disseram assim: como é bom te ouvir. Quando o Senhor fala, o nosso coração fica compungido, isto é, ficamos como que anestesiadas, ficamos emocionadas com a sua palavra. Jesus disse assim para as mulheres e para os homens: é porque as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Tá? São as palavras. Então abençoar é ministrar vontade de Deus, é ministrar transformação de Deus. E amaldiçoar é ministrar morte e ministrar coisas do inferno. Por isso é que o salmista disse, Davi, amou a maldição, a sua boca está cheia de maldições, que a maldição então lhe sobrevenha. Não desejou a bênção? Fuja daquela pessoa. Saia fora de quem não deseja a bênção. Vestiu-se de maldição, como de uma túnica, então aparte a bênção. A maldição é como um cinto que cinge a pessoa. Há mais de 25 anos atrás, eu queria saber por que a minha família tinha problemas na área conjugal. Por quê? Por que a minha família tinha problemas? Por que meus irmãos passavam por lutas? Por que minha avó teve problema com meu avô? Por que a minha mãe teve problema com meu pai de separação? E eu comecei a querer saber isso. E ninguém me dava explicação. Então eu comecei a orar.
defendi a minha tese no seminário sobre espíritos familiares, sobre cadeias de maldições, problemas que acontecem com os pais e problemas que acontecem com os filhos na mesma família. Existe um pai alcoólatra e um dos filhos se torna alcoólatra. Existe um homossexual avô, um filho homossexual e um neto homossexual. Pessoas desonestas numa família que vem de geração e alguém diz assim: isso aí é a raça do avô dele. Ele parece que ele tem o sangue de fulano de tal. Eu comecei a perceber isso, então eu fui na Bíblia. Fui na livraria evangélica, comprei uma chave bíblica e comecei a pesquisar sobre bênção e maldição há mais de 25 anos atrás. E Deus começou a me mostrar que a maldição ela sai pela boca. Por que a maldição começa pela boca? Porque Deus, Ele é a palavra. Deus é Espírito e pela palavra dEle, tudo veio à existência. Tudo que Deus falou, aconteceu. Deus disse: haja luz, e houve luz. Até para fazer o homem, Deus disse. Ele poderia ter ficado em silêncio, ter apanhado o barro, misturado a terra com a água, mas Ele não fez isso. Antes de fazer o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Ele fez o homem do barro. É preciso que você e eu saibamos disso. Satanás se tornou Satanás. Ele era um anjo da guarda real que ministrava diante de Deus. Era um querubim ungido. E o que ele viu? Ele viu os anjos de Deus adorando ao Senhor e ministrando diante de Deus. E os anjos ficam diante de Deus todo o tempo dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. E os anjos falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. E Lúcifer, aquele que é cheio de luz, na época, contemplou aquela visão, aquela fala dos anjos, aquele louvor a Deus. E diz a Bíblia que ele então disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Um anjo falou isso: me assentarei no trono de Deus, acima das nuvens, e serei adorado. Naquele momento, ele perdeu o brilho, e Deus o destituiu daquela posição, e Deus o disciplinou, e Deus o tornou Lúcifer, adversário. Aquele que vive nas trevas, é o que significa a palavra Lúcifer, trevas. O que era luz se tornou em trevas. Quando Jesus veio a esta terra, Satanás usou com Jesus a mesma artimanha que ele havia usado com Adão para derrubar o homem. Deus havia colocado o homem no Éden e disse assim: olha, vigia este lugar. Tudo você pode tocar, só tem uma árvore ali que eu não quero, porque o homem tem a livre escolha. Eu não quero que você mexa ali. Podia ser maçã, podia ser pera, podia ser um pé de manga, podia ser um gramado. Eu não quero que você vá ali. Uma ordem. Satanás queria destruir o homem. E ele apareceu, e ele agora iria tentar derrubar o homem, que é a coroa da criação de Deus. O que ele usou? Ele usou a dança? Não. Ele usou
a beleza física, também a Bíblia não fala que ele tem usado, em primeiro lugar. Ele usou o sexo? Não, já existia o sexo. O homem já tinha recebido uma ordem de se multiplicar antes mesmo de acontecer isso. O homem já tinha, na verdade, em si, ele e Eva, o procriar. Porque Deus pôs isso no homem, havia feito a semente. O que é que Satanás precisou? De uma boca. Uma boca. E foi a boca da serpente. Por isso você tem que tomar cuidado com a boca das pessoas e principalmente com a sua. Se Satanás tiver uma boca, ele pode tirar você do Éden, do lugar de paz e de proteção. Qual a primeira coisa que a serpente fez, possuída por Satanás? É a primeira sessão espírita na face da terra, é quando uma serpente é incorporada, quando um espírito fala através de uma boca que não é a dela. E naquele momento, a serpente, a primeira coisa que fez foi alterar a palavra. O que Satanás disse? Não foi assim que Deus disse. Primeira coisa, Eva, você pode comer, porque não foi assim que Deus disse. E Deus havia dito o quê? Se me desobedecer, morre. Se me desobedecer, tem disciplina. Se me obedecer, não vai haver envelhecimento. Lá no Éden, se um homem comesse uma pera, e ele jogasse uma parte da pera no chão, aquela pera estaria como ela foi deixada intacta. Não existia germes, nem bactérias, nem vírus. O homem não teria rugas, o homem não envelheceria, não haveria veias rebentadas nas pernas, não haveria cansaço. Era lugar de vida, Éden, lugar de vida, lugar de gozo eterno. Não havia noite para oprimir, não havia ladrão, tudo em paz, lugar de prazer. Mas o homem ouviu a voz de Satanás. E quando a serpente falou, jogou Eva no chão. Quando Eva caiu, ela foi agora falar com o marido dela. E ela derrubou o marido dela pela palavra, pela boca. Ela não preparou uma comida gostosa. Ela disse assim: Adão, vem e coma do fruto que eu comi. Estava agora o casal no chão. A maldição entrou. Os lábios foram usados para destruição. Quando Jesus veio a esta terra, a Bíblia diz que o segundo Adão é Jesus. O primeiro Adão caiu, foi disciplinado. Aí Jesus veio a essa terra. E quando Jesus começou o ministério dele, o Espírito Santo o levou ao deserto. E ele iria passar pelo teste crucial agora. E Satanás se apresenta diante de Jesus. Satanás largou o inferno. Satanás não é onipresente, só Deus é onipresente. Satanás largou o inferno e foi confrontar-se com Jesus. Se você for em Jerusalém, você vai subir num lugar lá no deserto, que de lá dá para avistar toda Jerusalém. Monte muito alto, é muito difícil subir lá, mas de lá você avista tudo. E a Bíblia diz que ele foi levado para aquele lugar pelo Espírito do Senhor. E lá de cima, lá naquele alto, Jesus 40 dias, Satanás se apresenta diante dele, Jesus sem comer e sem beber, em jejum. E Satanás usou a mesma tática que ele havia usado para derrubar Adão, para derrubar Eva. Ele disse assim: você está com fome? E lógico, 40 dias sem comer. Aí o que Satanás disse? Mande que estas pedras se transformem em pães. Depois Satanás falou com Jesus:
pula lá embaixo, porque está escrito que Deus vai dar ordens aos anjos para que te segurem. E Satanás falou a terceira coisa. Ele abriu o coração, ele abriu aquela palavra que estava oculta. Ele disse assim para Jesus: eu te mostrarei todos os reinos da terra e as riquezas deste mundo. E mostrou para Jesus as riquezas deste mundo. Mostrou Jerusalém, mostrou a beleza futura, mostrou talvez com a sua visão, mostrou os motéis, mostrou o sexo, mostrou as joias, mostrou as orgias, mostrou todo o prazer carnal, mostrou tudo. Aí Jesus disse para ele: eu não transformo as pedras em pães, porque o homem não viverá só de pão. Jesus disse: eu não vou pular lá embaixo, porque eu não vou tentar ao Senhor teu Deus. Deus é Deus que domina sobre Satanás, irmãos. Não pense você que porque existe Satanás, que Deus está encolhido num canto. Jesus disse: o Senhor teu Deus eu não vou tentar. E a terceira coisa, olha o que Jesus disse: o homem vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não usou chicote, Jesus não usou água quente, Jesus não deu pontapés no diabo. Jesus venceu Satanás pela palavra, pela boca, citando o que Deus falou. Jesus disse: olha, o homem vai viver de toda a palavra que procede de Deus. Jesus Cristo disse assim nessa terra aqui, ó, nesse mundo. Sabe por que muitas pessoas não recebem os seus pedidos de oração? Sabe por que muitas vezes você ora e as suas orações não são atendidas? Sabe por que muitas vezes você pede e não obtém resposta? Jesus Cristo, na sua palavra, lá no seu ministério nessa terra, deixou esta mensagem: se as minhas palavras estiverem dentro de vós, vocês vão pedir o que quiserdes, o que vocês quiserem, assim será feito. Se a palavra de Deus estiver na sua vida, mas acontece que o homem tem a palavra de Deus e tem a palavra do diabo. O homem diz: que desgraça de vida. Essa é a palavra de Deus? Não é. O homem diz: nada que eu ponha a mão vai para frente. Essa é a palavra de Deus? O homem diz: eu não consigo. Essa é a palavra de Deus? O homem diz: eu sou feio. É isso que Deus fala de você? O homem diz: eu sou pobre, ninguém gosta de mim. É isso que Deus diz? O Brasil só tem ladrões. É isso que Deus diz? Eu vou me embora para os Estados Unidos. É isso que Deus diz? Você vai prosperar só lá? Ou o que Deus diz? Posso todas as coisas, a sua palavra diz, naquele que me fortalece. Vós sois a menina dos meus olhos. Você vale mais do que o mundo inteiro. É isso que Deus fala de nós. Aí vem alguém e diz e critica, e você recebe isso. E vem alguém e faz uma música: mulher é vaca. E você escuta essa canção na sua casa: mulher é vaca. E a Bíblia diz: mulher é como a igreja, tem que ser bem tratada. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Casamento, eu vou fazer o casamento. Aí vem alguém e diz: casamento não presta, casamento não vale nada. É isso que Deus diz? Ele diz que o casamento é bom.
Ele disse que vai ser maravilhoso. Deus diz: as crianças são herança do Senhor, o fruto do ventre, um presente de Deus. Os homens dizem: que praga de menino, ou menino danado, ou menino atentado, isso só me dá sossego quando está dormindo. Ai, esse menino me deixa louco. Ou menino levado. Sabe o que significa isso? Menino que não tem personalidade. Lê no dicionário. Meu menino é muito levado. Por isso que tem muitos sendo levados para as drogas. Porque você deixou que a sua boca fosse instrumento de morte. Seu filho não é levado, ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí vem as palavras. Um homem faz um discurso, Herodes, um discurso tremendo. Na hora que ele acaba de falar, chega alguém perto dele e diz assim: isso é Deus falando. Você é Deus. Você fala muito bonito, Herodes. Você é tremendo. E ele se enche, se regozija. E a Bíblia diz que ele passa a ser comido por um bicho, porque não deu glórias a Deus, não glorificou a Deus. Você é bonita, maravilhosa, Deus te fez cheia de curvas, e você não agradece a Deus. Mais valem as palavras dos homens, mais valem as palavras de morte muitas vezes. E aí vem as músicas, vem o Mamonas Assassinas. Por que você acha que Deus permite que 4 jovens sejam ceifados? Você acha que é à toa? É porque aqueles jovens, as crianças de todo o Brasil estavam cantando as canções. Eles tinham um poder de penetração muito grande no coraçãozinho das crianças. Meninos pequenininhos sabiam as letras de músicas, e muitos, até casais evangélicos aqui, até pessoas evangélicas, compraram CDs para dar aos filhos. E a Bíblia diz que de crianças pequeninas e de crianças que mamam, Deus espera, suscita o perfeito louvor. E quando as criancinhas começaram a ter a sua natureza, com palavrões, com relações sexuais, com uma programação imoral, Deus interferiu. E aqueles jovens foram ceifados da terra de uma maneira tremenda, numa madrugada aí, em que o Brasil amanheceu aí triste. Todos nós ficamos tristes, aparentemente tristes, porque ninguém quer, mas é Deus interferindo, porque Deus, Ele quer que a palavra dEle é que ocupe os nossos lábios. Existem pessoas que na hora que estão com raiva, elas dizem: eu vou matar, eu vou arrebentar, eu vou sumir, eu vou acabar com minha vida. Tome cuidado com o que você fala, meu irmão. Foi isso aqui que Tiago percebeu há 2000 anos atrás. Ele disse assim: os homens têm o poder de dominar tudo. O homem domina o leão, domina o elefante. O homem faz um tigre de 2 metros passar por uma argola, faz um animal passar no meio do fogo. O homem consegue chegar à lua. O homem consegue inventar um computador que quando chega na nossa casa, já tem outro mais moderno saindo da fábrica. O homem faz coisas tremendas, mas não consegue segurar isso aqui, olha, a língua. A língua, nenhum dos homens tem sido capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero, porque com a língua bendizemos a Deus e Pai. Na igreja, canta, louva ao Senhor, exalta o nome de Deus, chega ali, e por causa de um arranhãozinho no carro, diz: esses moleques, esses meninos sem mãe, esses fedelhos, esses filhos disso, filhos daquilo, esses meninos sem pai. Você louvou a Deus agora, e com a mesma boca você está amaldiçoando os homens. A mesma boca que louvava ao Senhor, que exaltava o nome de Deus, amanhã de manhã
começa a xingar. Eu não queria que esse menino tivesse nascido. Onde que eu estava com a cabeça que eu fui te arrumar, mulher? Isso é uma praga na minha vida. E eu digo para vocês, irmãos, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Isaías estava diante do trono de Deus. E ele teve uma visão do trono de Deus. Ele começou a olhar para o Senhor. E disse assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi a glória de Deus. E eu vi os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu vi a glória de Deus. E eu fiquei como que morto. Eu pensei que fosse morrer. Isaías capítulo 6. E quando eu pensei que fosse morrer, eu disse: ai de mim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei de toda a terra, o Rei do universo. Ele reconheceu que era um homem de lábios impuros, e por isso ele disse que ele estava prestes a morrer, porque ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele disse: ai de mim, um anjo foi lá no altar de Deus, e com uma tenaz, com uma pinça, pegou uma brasa viva no altar de Deus, e tocou nos lábios de Isaías, e disse assim: olha, o teu pecado foi purificado. Por que que não tocou nos órgãos sexuais? Por que que não tocou nos olhos? Por que que não tocou na cabeça? Porque a vida e a morte se encontram no poder das tuas palavras. É o que está registrado aqui, olha. Provérbios capítulo 18. Se as suas palavras forem palavras de vida, você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Se os seus lábios se tornarem mananciais de águas mortas, você não vai ver o vale de ossos secos encher-se de carne. O apóstolo Paulo disse assim: de todos os dons, busque o dom da profecia. Todos os dons são maravilhosos, mas eu quero que você busque o melhor dom. Qual o melhor dom? Profetiza. Profetiza. Foi isso que Deus disse na visão do vale de ossos secos, em Ezequiel 37. Quando ele diz assim: profetiza sobre os ossos. É isso que eu aprendi, irmãos. Quando eu vejo uma situação terrível, tudo no chão, a primeira coisa que eu faço é segurar minha língua. Deixe-me segurar minha língua. E alguém diz: não tem jeito, não vai dar. Eu digo: vai dar em nome de Jesus. Vai dar. Eu vou conseguir isso aí em nome de Jesus. Mas pastor, não tem jeito. Essa pessoa não vale nada, ela não presta. Esse casamento já acabou. Pare de falar isso. E comece a profetizar sobre o vale de ossos secos. Quando o profeta olhou aqueles ossos secos, ele disse: Senhor, não é possível profetizar, não tem jeito. Só tem ossos secos. Mas o Senhor gritava para ele e dizia: profetiza, profetiza. Fala para os ossos se ajuntarem. Fala para eles. E ele começou a falar: ossos, vida para vocês, vida para vocês, vida para vocês. Vou te mostrar 3 homens na Bíblia que compreenderam a palavra bênção. Um deles foi Davi. Além de escrever este capítulo que nós lemos aqui, Davi escreveu o Salmo 23. E ele disse assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O que ele disse? Ele trouxe o futuro para perto dele, irmãos.
Ele não disse: o Senhor é o meu pastor e não tem me faltado nada. Ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O futuro. Ele trouxe para perto dele. Você pode trazer o futuro para perto de você. Você pode dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você falar: o Senhor é meu pastor e não tem me faltado nada até hoje, é algo comprovado. É um testemunho de fé. Agora, quando você fala: o Senhor é o meu pastor e Ele vai cuidar do meu futuro, você profetizou. O meu marido não é crente, mas eu sei que ele vai se converter. Foi isso que o apóstolo Paulo falou para o carcereiro que ia se matar. Ele disse: não faça isso. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ainda não tinha acontecido. Com Paulo não tinha acontecido ainda, e nem com o carcereiro. Eles foram para a casa do carcereiro e lá todos se converteram. Paulo falou isso no navio, quando ele disse: não pulem na água, não precisem ir nadando, não corram risco, fiquem dentro do barco. Nós vamos chegar em terra, em porto seguro. Calma, não se desesperem. E alguns não acreditaram na palavra de Paulo e pularam e se afogaram. Mas Paulo deu uma palavra profética dentro. Ele disse: calma, não precisem pular. Não precisa pular. É o que você tem que dizer para o seu marido: calma, Deus vai nos dar uma solução para essa situação. Profetiza. E o terceiro homem foi Josué. Josué disse assim: olha, irmãos, se Baal é Deus, sigam a Baal. Se vocês querem seguir demônios, sigam a demônios. Mas se você quiser seguir a Deus, sirva ao Senhor. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele não disse: nós já servimos a Deus. Ele disse: eu e a minha casa, nós. Olha o futuro, irmãos. Serviremos ao Senhor. Você pode ser uma pessoa cristã, só você na sua casa. Se você quiser o milagre de Deus, começa com a sua boca. Quando alguém te disser assim na sua casa: todos são cristãos, todos são evangélicos, você diz: por enquanto, só eu. Mas muito breve, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que é, irmão? A situação está ruim? Por enquanto está. Mas muito breve vai vir uma resposta de Deus para a minha vida. É isso que você vai ver na Bíblia. É isso que você vai encontrar nos homens de Deus. Jesus disse assim: eu venci, e vós também o quê? Vencereis. Olha o futuro perfeito, profetizado para a sua vida. Sabe em que foi comparada a língua? A força de um cavalo. O apóstolo disse: olha o cavalo. Onde que põe o freio no cavalo? Na orelha? Nas patas? Nos órgãos sexuais? Não. O freio está onde, irmãos? Na boca. E o que está aqui na Bíblia? Quando o freio está na boca, conseguimos dirigir todo o corpo. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Se você tiver um freio na boca, tem pessoas que dizem assim: a minha língua coça, eu falo mesmo. Comigo é assim: falou, leva na hora. É comparado ao leme de um navio. A despeito do tamanho do navio, por um pequeníssimo leme, ele é dirigido para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também são os grandes incêndios. Eles começam com uma pequena fagulha. Por isso tome cuidado. Um jovem da igreja aqui foi chamado em casa algum tempo atrás, e havia uma situação de morte. A
Aquele jovem havia confessado para a mãe dele que ele era homossexual. Jovem adolescente disse para a mãe: mãe, eu sou homossexual. 15 anos. E a mãe, desesperada, angustiada, me chamou. Eu fui para aquela casa sem saber o que era, e ela disse: pastor, meu filho está dizendo que ele está com uma influência homossexual e está com os amiguinhos homossexuais. Me ajude, pastor. E ele já contou para o pai dele. E o pai dele está vindo do serviço. E o pai dele falou que vai matá-lo. Eu chamei o senhor para o senhor ficar aqui em casa até o pai chegar. E daí a pouco o pai chega do serviço. Eu não tinha como sair para chamar alguém para estar lá comigo. E o pai chegou. Já entrou no portão, batendo o portão. Chegou na sala: cadê esse desgraçado? Ele não era da igreja. Cadê esse moleque? Eu arrebento esse menino na minha família, só tem homem, eu meto uma bala nele. Eu falei: o senhor pode esperar um minuto para conversar comigo? Não quero saber de pastor, não quero saber de homem. E o senhor faz favor de sair da minha casa. Espera, por favor, um minuto. Fala logo. Falo: seu filho está ali no quarto trancado. Eu arrebento esse moleque. Se eu tiver um filho homossexual, eu vou meter o pé nele, tirar ele da casa, jogar para fora. Calma. Fui para a sala. Conversei com o pai. Vamos procurar saber por que ele é homossexual. Vamos tentar saber o que é. E o filho entrou na sala, o pai irado, querendo partir para cima dele. Eu liguei para o irmão Raimundinho, não consegui encontrar o irmão Raimundinho. Liguei para outros irmãos, não consegui. Nessa hora é difícil, eu sozinho naquela casa, pedindo misericórdia a Deus, para que não acontecesse um crime. E eu disse: eu já havia conversado com o rapaz, conta para o seu pai, quando é que você começou a ter uma inclinação para o homossexualismo? E aquele rapaz entrou e disse: pai, o senhor foi o primeiro homem a me chamar de mulherzinha. Depois que o senhor me chamou de mulherzinha, pai, eu comecei a aceitar essa palavra para a minha vida. Eu mandei que o rapaz saísse e fiquei com aquele homem. Eu falei: olha, Satanás usou sua boca. Você sair batendo no seu filho, você está matando formigas. Vamos pôr o veneno, vamos matar as formigas no formigueiro. Chama o seu filho agora e profetiza que ele é homem. Quebra a maldição que você lançou sobre ele. Muda a história. Muda a história da tua vida. Muda a história do seu filho. Usa a sua boca para o que Deus mandou. Usa a sua boca para o que Deus determinou. Põe a palavra de Deus na sua boca. E depois de uns 30 minutos em oração, aquele homem esmurrando. Aí ele chamou o filho e disse: meu filho, você é um homem. Você é homem. Você não é homossexual. Me perdoe, meu filho, como nós fizemos nessa manhã aqui, foi desse jeito. E abraçado no filho dele de 15 anos. Ele pediu perdão ao filho. E eu já realizei o casamento do filho aqui na igreja. Nunca mais teve qualquer inclinação homossexual. Quebrou a maldição, acabou tudo. É gente maravilhosa. O jovem me disse: pastor, acabou aquilo. Você acha que para eu pregar isso aqui, eu não conversei com homossexuais? Eu já fui para a Avenida Santos Dumont. Você acha que para eu pregar isso aqui, eu não converso com os drogados do sítio? Você acha que eu não assento e ainda não conversei com prostitutas? Procure saber. Converse com as pessoas que você vê na lama, no lixo, e você vai ver se não foi a boca de alguém que levou aquela pessoa para as drogas, para o alcoolismo, para o homossexualismo. Todas dirão, alguém falou comigo. Por isso é que Jesus disse, quando ele passou perto de uma figueira, e aquela figueira não tinha folhas, não tinha frutos, somente folhas, e não era tempo de figos. Isso aqui é crucial para você entender, e logo depois nós orarmos.
A figueira não tinha frutos, porque não era tempo de frutos. A figueira estava certinha, ela só tinha folhas e flores. E Jesus passou pela figueira com os apóstolos, e junto dos apóstolos, ele procurou figos na figueira. E os apóstolos pararam para ver. E Jesus certamente passou as mãos nas folhas, e como ela não tinha frutos, Jesus disse assim: nunca mais ninguém ou alguém coma fruto de ti. Ninguém comerá fruto de ti. Nunca mais alguém vai comer fruto de ti. E Jesus foi embora. Os apóstolos devem ter feito assim: um homem está ruim, conversando com árvore, o homem está com um problema. E foram para Jerusalém. Quando voltaram, Pedro, Tiago e João iam à frente conversando, e eles passaram pela figueira. Quando eles viram a figueira, se admiraram e disseram: Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou do brotinho até a raiz. Jesus, está seca, morreu. E Jesus falou: tudo que com a boca você disser, tudo que vem de dentro do homem, tudo que sair lá de dentro, contamina, pode destruir o homem. Você pode acabar com sua vida, você pode se destruir com as suas palavras. Tem que tomar cuidado com o que fala. Está vendo essa figueira? Ela não tem culpa, mas ela secou. Olha para sua filha, olha para o seu filho que não tem culpa, coloque-o no lugar da figueira. Jesus disse: se com a boca você disser até para uma montanha, arreda para lá, arreda para cá, aquela montanha pode arredar. Tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com as coisas que você diz. O John Lennon disse assim: nós os Beatles somos mais populares do que Jesus Cristo é. Satanás usou sua boca, então você vai pagar por isso. Porque o prêmio de Satanás, quando ele usa a boca de alguém, o que é? Morte. Morte. Se Satanás começar a usar a sua boca, você vai morrer espiritualmente. Se você começa a falar: a igreja não presta, a igreja não está com nada, eu não confio em ninguém, eu não confio em pastor, eu não gosto de igreja. Começa a falar: não sobra dinheiro, nada dá, eu estou endividado. Vai falando para você ver. Os demônios vêm como abutres sobre a sua vida, porque eles não podem conhecer o seu coração. Eles só podem fazer com você o que você falar. Eles só podem saber como te prejudicar se você falar. Se você falar. Um irmão estava dirigindo na Avenida Antônio Carlos, e era dia de jogo, alguém ameaçou atravessar na frente do carro. Ele disse assim: vem, bobo, que eu te mato. Ele falou 3 vezes. Na 4ª vez, um sujeito pulou na frente do carro dele, na Avenida Antônio Carlos. Ele matou. Ele me ouviu pregando, e ele saiu depois do culto chorando e disse: pastor, hoje eu entendi porque que eu matei uma pessoa. Porque eu próprio disse: vem para você ver como eu te mato. E ele só viu o sujeito subindo. Fica brincando com arma, fica brincando e falando que você não gosta de vizinho, fica falando que você não gosta de gente pobre, fica falando que você não gosta de gente de cor, fica falando que você não casa, fica falando que você não precisa de ninguém. Vai falando, vai deixando o diabo usar a sua boca. Jesus Cristo disse assim: não é o que entra pela boca do homem que o contamina e que o condena, mas sim o que sai da boca do homem. E olha o que Jesus disse que sai: os furtos, os adultérios, a prostituição e os assassinatos e as blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, são estas coisas que destroem o homem. Por isso eu quero que você saiba que você está numa terra onde existe o princípio da maldição. A terra foi amaldiçoada, querido. A terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Você está num mundo que jaz no maligno.
Por isso existe uma nova Jerusalém, uma terra linda, maravilhosa, onde ali não haverá maldições, onde ali o Senhor estará brilhando continuamente na nossa frente. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Você tem que tomar cuidado com o que você ministra. Porque se você ministra coisas boas, Deus fala através de você. Se você ministra coisas ruins, o diabo fala através de você. Você pode comprar um carro 1960, um carro com 39 anos de uso, 40 anos de uso, 50 anos de uso. Você não deve amaldiçoá-lo. Você tem que abençoar. Você pode ter um Fiat 140, 147. Você pode morar numa casinha simples. Você tem que abençoar. Você pode ter as roupas que você já usa há tempos. Abençoe. Nunca amaldiçoe. Você pode estar entristecido, magoado, chateado com alguém. Não amaldiçoe. Uma mulher disse uma vez assim, no momento de raiva: este lugar é um inferno. Eu disse assim: Deus te mostrará esta palavra que você disse. Nunca mais eu falo isso com ninguém. Naquela semana, aquela mulher foi atropelada. Naquela semana, as pernas dela começaram a estourar. Apareceram feridas nas pernas. Ela adoeceu, foi atropelada. Eu fui visitá-la quebrada. Quando eu estava junto dela, o Espírito de Deus falou: você não pode falar o que você falou. Eu não te chamei para falar o que você falou. Eu tremi, eu tirei a meia do meu pé e pus nos pés daquela mulher, porque os pés estavam gelados. Eu orei por ela, fui para aquele monte do bairro Tupi e chorei mais de 2 horas ali na presença de Deus, dizendo: Deus, me perdoa. Me perdoe, Deus, por eu ter falado com uma pessoa algo que eu não devia falar. Até hoje, a pessoa continua destruída. Faça tudo para sua mãe não amaldiçoar você. Faça tudo que você puder para um pastor nunca lançar uma maldição na sua vida. A maldição sem causa, ela não se cumpre. Se eu lanço uma maldição sobre você, mas você é uma pessoa íntegra, ungido, guardado por Deus, está em obediência, nada daquilo tem valor. Mas se justifica o que você fez, aquilo vem sobre você, os demônios todos. Porque não confunda a graça de Deus com libertinagem. Existem pessoas que pensam que porque se converteram, tudo na vida agora é pecar e confessar, pecar e confessar, pecar e confessar. Não, querido. A graça de Deus não é um boteco, não é um botequim, nem uma casa de qualquer pessoa. A graça de Deus tem que ser valorizada. O Senhor disse: vigiai e orai. A Bíblia diz, palavra de Deus, que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Tome cuidado. A Bíblia diz assim, olha, que o Senhor veio desfazer as obras do diabo. Não se esconde e leve a sua vida. Não, estou na graça de Deus. Eu estou na graça de Deus. Está tudo bem. A gente faz e pede perdão. Não. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Mesma palavra de Deus diz que é para nós termos vigilância. É a mesma palavra. É a mesma palavra que diz que Satanás veio roubar e destruir e matar. Por isso você nesta noite é alvo do amor de Deus. Você precisa levantar a sua vida e fazê-la brilhar. Você vai ver aqui agora, o Espírito de Deus vai te mostrar se Satanás está usando a sua boca, mesmo você sendo cristão. O apóstolo Pedro já andava com Jesus e o diabo usou a boca dele.
Num determinado momento, Pedro disse assim: não vá, Jesus. Jesus virou-se para Pedro e disse: arreda de mim, Satanás, não cogita das coisas de Deus. A mesma boca, olha. Eu queria que você curvasse a sua fronte e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar a Deus, clamar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pedir que Deus mude a história, a situação que talvez você se encontre. Seu menino não aprende na escola, o que você fala com ele? Ei, menino tapado. Sua esposa não engravida, o que você fala com ela? Você é estéril. O que o capitão do navio disse? Nem Deus afunda este navio, Titanic. O que o nosso ex-governador Tancredo Neves disse? Se os dissidentes do PDS me apoiarem, deixarem de apoiar o Paulo Maluf, eu subirei a rampa do Planalto. Eu não preciso nem de Jesus Cristo. Você vai subir a rampa do Planalto, sim, vai subir morto. Tome cuidado com o que você fala, que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você, que Deus abençoa outra pessoa mais do que a você. São muitas experiências, mas eu me preocupei mais em falar a Bíblia. Eu poderia colocar aqui 50, 60 experiências, mas eu queria que você recebesse a palavra de Deus. Tiago disse assim: meus irmãos, era dentro da igreja, não era do lado de fora, era dentro da igreja. Meus irmãos. Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero fazer um apelo aqui. Talvez alguém te chamou de ladrão e você não conhecia a palavra de Deus. Talvez sua mãe te chamou de ladrão, você era garoto e você percebeu que até hoje você tem uma inclinação para roubar. Você é uma pessoa que tem uma facilidade para entristecer-se. Se foi uma palavra de maldição contra a sua vida, o Espírito Santo vai te mostrar a sua inconstância. Você que foi uma gravidez indesejada, você que sabe disso, que a sua mãe não queria você, que o seu pai não queria você, o Espírito Santo fala com você. Você que tem alguma inclinação para suicídio, desejo de morte, veja se isso começou em alguma situação. Você tem medo de escuro? Quem sabe você era bebê e alguém cantava para você: boi, boi, boi da cara preta, pega esta menina que tem medo de careta. Talvez você era um bebezinho, alguém apagava a luz e cobria-se e dizia: olha a assombração, olha ali. E você hoje é uma pessoa adulta, cheia de medo. Você ouviu alguma coisa, querido. Assim como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, você pode ter ouvido alguma coisa que atrapalhou a sua vida, a sua fé. Se você crê que precisa de uma libertação nesta noite, de algo que seu pai falou com você, que sua mãe falou com você, que alguém falou com você, e você sabe que aquela palavra entrou na sua vida e está hoje viva e latente, sai do seu lugar e vem aqui no altar de Deus. Vem depressa.
Se você falou, vou parar de fumar, alguém disse, você não consegue não, ninguém consegue parar. Consegue sim, vem aqui no altar de Deus. Vem cá no altar de Deus, eu quero fazer uma oração. Ele é Senhor. Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. E agora mesmo vamos orar com toda a igreja. Você vai pôr as mãos nos seus lábios. E você vai rejeitar todo espírito e toda palavra de maldição na sua vida. Irmãos queridos, tem pessoas que vivem falando mal da sua profissão. Eu vi um rapaz, dentista, odontólogo, falando. Ele disse, eu sou artista plástico porque desde que formei não achei uma oportunidade, não encontrei uma oportunidade. Ser dentista não está com nada. Estudei tantos anos, ele dizendo, estudei tantos anos e não adiantou nada eu ter estudado. Quem sabe seu casamento está no chão porque você começou a falar, eu não gosto de meu marido, e você o amava, e depois que você o perdeu, aí você descobriu que o amava. Quem sabe você tem mania de chamar a sua mulher de fria. Quebra esse jugo das trevas, segura sua boca, segura sua língua nesta noite. Pelo poder do nome de Jesus, segure a sua língua, segure. Eu vou pedir que a igreja se coloque em pé. Essa igreja que está de joelhos aqui, somos membros do mesmo corpo, irmãos. Querido amigo, nesta oportunidade em que você ouviu a palavra de Deus, em que você vai ouvi-la novamente, eu creio que o poder de Deus há de se manifestar na sua vida. Nestes últimos tempos, em que o Espírito Santo do Senhor tem se revelado, tem convocado um exército celestial, você não pode ficar de fora. Eu quero orar pedindo a Deus que o abençoe, que a sua vida seja transformada, que o nome de Jesus seja exaltado na sua vida, que o sangue de Jesus esteja presente na sua vida e que você possa ter uma vida infinitamente melhor, superior diante de Deus, para a vergonha de Satanás. Que a sua vida, a sua família, seu ministério, tudo possa ser transformado para a honra e a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção para esta pessoa que me escuta, crendo no poder do Senhor, crendo na unção do Senhor na vida dela, crendo que o Senhor há de repreender todo o espírito maligno que tem assolado o seu viver em todo o tempo. Nós clamamos pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, e profetizamos uma nova vida, uma vida com resultados agradáveis diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Também quero lembrá-lo que, se você desejar adquirir um vasto material em fitas cassetes, em CDs e livros, você pode ligar para Belo Horizonte, telefone 031 491 7676, Igreja Batista Getsemane. Um abraço e que Deus te abençoe, hoje e sempre.